Olá, mulher, seja muito bem-vinda à semana Quero Meu Cabelo de Volta. Eu sou a doutora Paula Ribeiro, farmacêutica bioquímica e tricologista, e nessa série de 3 aulas eu vou te apresentar o caminho para você, mulher, ter de volta o seu cabelo e se sentir mais confiante. As aulas dessa semana é para você que está vendo o seu cabelo afinar, ficar cada vez mais ralinho, está vendo ele diminuir o volume porque está caindo muito. E mesmo que você já tenha tentado de várias maneiras salvar o seu cabelo, porque com certeza você está aí pensando, mas eu já fui em muitos profissionais, eu já fiz um monte de procedimentos, já usei um monte de tônico e disso e daquilo, já usei minoxidil, finasterida, espironolactona, usei shampoo de queda, suplemento e eu não vi a minha queda de cabelo melhorar. Então meu cabelo não tem mais jeito. Calma, fica aqui comigo nessas aulas porque esse evento é para você, mulher, que quer entender de verdade o que está acontecendo com o seu cabelo e quer ir de volta. Quer parar a sua queda de cabelo. Aqui eu vou te mostrar a verdade por trás da sua queda de cabelo, o que realmente funciona para você ter o seu cabelo bonito, saudável, mais grosso, mais cheio. Comigo você vai entender por que os tratamentos que você já fez não te trouxeram um bom resultado. Ou até fez o seu cabelo parar de cair, mas quando você parou o tratamento, em pouco tempo o seu cabelo voltou a cair, voltou a afinar e ficar sem vida. Você está no lugar certo. Preste bem atenção em todas as aulas, porque o que eu vou te mostrar aqui, em lugar nenhum vão te falar. E na aula de hoje, você vai aprender comigo os 3 erros que não te revelam sobre a sua queda de cabelo. Mas antes de te mostrar quais são esses erros, deixa eu contar um porquê que hoje eu sou uma tricologista e como eu consigo te ajudar. E você precisa de ajuda sim, sabe por quê? Porque muitas de vocês que participaram da minha pesquisa para eu fazer esse evento me disseram que estão perdendo cabelos há meses, há anos e não sabem mais o que fazer para recuperar essa queda. E na verdade, há alguns anos nem eu sabia que existia essa profissão tricologista. Eu sou farmacêutica bioquímica, formada há mais de 13 anos e eu já trabalhei por muitos anos em hospitais, drogaria, indústria de alimentos. Eu sempre fui uma profissional que gostava de estudar para fazer o meu melhor na minha área. Só que eu não sentia que eu estava sendo útil com a minha profissão. Um dos meus últimos empregos foi na maior indústria de alimentos do mundo e eu exercia um cargo muito alto lá. Só que todos os dias, quando eu chegava na fábrica, eu me perguntava: quem que eu estou ajudando com o meu trabalho? Qual vida que eu realmente estou transformando com o meu trabalho? E eu não tinha essa resposta. Então o emprego ali estava ficando muito sufocante, porque eu não via um propósito naquilo. Mas eu precisava trabalhar e eu não enxergava uma solução, então eu trabalhava lá mesmo. E o tempo foi passando, então chegou um momento da minha vida que eu me casei e mais do que nunca eu me pegava pensando assim: e quando eu for mãe, como é que eu vou dar conta de tudo? Casa, marido, filho, tendo que ficar nesse trabalho que eu não vejo propósito nenhum. E isso me deixava muito desesperada e muito angustiada. E eu comecei a pensar em mudar de área dentro da minha profissão. Ir para uma área onde eu pudesse ter contato com o paciente, de ajudá-lo de verdade com o meu trabalho, com o meu conhecimento. E foi justamente na mesma época, e eu digo que não foi coincidência, foi uma providência de Deus, que o meu cabelo começou a cair muito, mas caía muito mesmo. No início eu pensei que fosse estresse, porque todo mundo acredita que o estresse é o único motivo que causa queda de cabelo, né? Só que ele não parava de cair. Então eu procurei uma profissional muito bem conceituada na minha cidade, marquei uma consulta com ela e aquilo foi muito frustrante. Por quê? Porque quando eu cheguei no consultório dela, além dela atrasar quase 1 hora para me atender, quando chegou a minha vez, eu não fiquei dentro da sala de consulta nem por 10 minutos. Ela mal olhou para mim, ela mal olhou para meus cabelos e logo foi prescrevendo o tônico de minoxidil e disse que com o tempo a queda ia passar. E aí eu usei o minoxidil, eu usei por alguns meses, como ela falou, mas a queda não melhorou. Então eu fui em outra profissional que também se dizia ser especialista em queda de cabelo e de novo passei pela mesma situação. Consulta rápida, não me explicou o motivo da minha queda de cabelo, não analisou nenhum exame de sangue, só falou que era eflúvio telógeno, que era para eu continuar usando o minoxidil e se eu quisesse, eu poderia pagar por um tratamento com injetáveis na minha cabeça que iria me custar alguns milhares de reais. Mas eu não queria fazer um tratamento daquele se ela nem me explicou o porquê da minha queda de cabelo.
E eu lembro que eu saí dessa segunda consulta dedicada a estudar sobre queda de cabelo. Porque afinal de contas, eu sou farmacêutica muito curiosa e aplicada. E eu sabia que eu descobriria algo novo para me tratar. E foi aí que eu me deparei então com o termo tricologia. Porque sinceramente, eu nem conhecia esse termo. E quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava por este ramo capilar. E eu fui me aprofundando nesse novo mundo sobre saúde capilar. Porque eu percebi que tinha que ter um conhecimento muito profundo para cuidar do cabelo. Não é só passar um cremezinho aqui, um tônicozinho de chá de goiabeira, não. E eu comecei a fazer alguns cursos livres, a comprar livros, a ler artigos científicos e eu consegui tratar o meu cabelo. Eu consegui tê-los de volta, bonito, brilhante, com volume. E foi quando virou uma chave dentro de mim. Eu pensei assim, peraí, por que não trabalhar com pacientes que estão perdendo seus cabelos? É uma área em que eu posso atuar com a minha formação. Eu vou ajudar mulheres que estão sofrendo com a sua queda de cabelo e o meu trabalho ele vai ter propósito. Essa ideia ela me encheu de esperança. Então eu comecei a fazer uma pós-graduação em farmácia estética que durou 2 anos. Depois eu fiz outra pós-graduação em tricologia para me especializar que durou também 2 anos. E cada vez mais eu estava e ainda estou apaixonada pelo que eu faço. Eu montei a minha clínica capilar e já faz mais de 3 anos que eu ajudo mulheres a terem de volta seus cabelos e se sentirem mais confiantes. E eu sou tão apaixonada pelo que eu faço porque eu poderia oferecer para as minhas pacientes aqui na minha clínica procedimentos como botox, harmonização facial, mas o meu foco sempre foi e sempre será cuidar de vidas com queda de cabelo. O meu foco sempre foi fazer um trabalho de excelência e não um trabalho como daquelas profissionais que eu fui me consultar e que mal olharam para mim, que mentiram para mim dizendo que só o minoxidil ou procedimentos injetáveis caríssimos é que resolveriam a minha queda de cabelo. Eu sempre me propus a tratar as minhas pacientes com queda de cabelo com devido respeito e importância para elas se sentirem acolhidas, escutadas por uma profissional que já passou pela dor que elas estão sentindo hoje, que é ver o cabelo indo pelo ralo. E durante toda a minha trajetória como tricologista, quanto mais eu estudo, mais eu acredito e confirmo nas minhas pacientes que tratar a queda de cabelo é de dentro para fora. Não adianta eu querer receitar tônico com substâncias químicas excelentes para queda de cabelo se eu não sei como a minha paciente lava seus cabelos, como é que é o seu sono, se faz alguma atividade física, há quanto tempo que ela sente que o cabelo tá caindo, tá afinando. Não adianta eu querer prescrever uma cápsula com um monte de vitaminas se eu não sei como que vai a alimentação da minha paciente. E foi por esse motivo, para oferecer um serviço de extrema qualidade para as minhas pacientes, que eu ingressei também na faculdade de nutrição. Eu estou me formando agora como nutricionista para agregar ainda mais resultados nos cabelos delas. E eu tenho uma confissão a te fazer. A maioria dos cursos que eu fiz sobre tricologia ensina para o profissional que ele deve focar em vender sessões de terapia capilar. Não ensina como analisar com profundidade os exames de sangue do paciente, não ensina nada disso. E isso sempre me deixou muito frustrada. Portanto, eu mesma fui atrás do meu conhecimento mais profundo sobre queda de cabelo. E eu acabei criando uma metodologia que é eficaz contra a queda de cabelo, porque ela investiga e trata a causa da sua queda de cabelo. Eu sei que você está aí me assistindo, pode estar pensando o seguinte: por que eu quero te mostrar uma forma de você conseguir se tratar de casa e ter o seu cabelo de volta? Afinal de contas, eu trabalho com isso. Por que eu te ensinaria tudo de graça? Inclusive, quando eu pensei em fazer esse evento, alguns amigos meus, colegas da profissão, me disseram o seguinte: mas Paulo, se você fizer esse evento de uma forma gratuita, você vai perder paciente. Se você ensinar isso diretamente para as mulheres, essas mulheres que assistirem poderiam muito bem ter sido suas pacientes e terem pago pela consulta para entenderem o que está de errado no corpo delas que faz o cabelo cair. E você vai mostrar tudo isso de graça, você vai perder sim paciente com isso. E eu respondi que sim, que eu iria ensinar para essas mulheres do Brasil inteiro como elas conseguem ter os seus cabelos de volta e que isso não impactaria na minha profissão. Esse evento aqui é para te mostrar a verdade por trás da sua queda de cabelo, mulher. E eu estou fazendo isso porque, como eu já te falei, eu também já estive do outro lado da tela, assim como você está hoje. Eu também sofri com uma queda de cabelo que nunca cessava. Eu estava angustiada com aquilo, eu estava desesperada.
E foi por causa dessa queda de cabelo que hoje eu sou uma tricologista e ajudo mulheres a terem de volta os seus cabelos e se sentirem mais confiantes. E é sobre isso que eu vou falar contigo nesta aula. Então prepara aí papel e caneta, redobre a sua atenção para tudo que eu te disser aqui agora, porque eu vou te falar os 3 erros que você deve estar cometendo e que te impedem de ter de volta o seu cabelo. E esses 3 erros ninguém nunca te revelou sobre a sua queda capilar. Primeiro erro que você está cometendo: tomar suplementos ou polivitamínicos contra a queda de cabelo. Calma. Você deve estar aí pensando, doutora Paula, você deve estar maluca, né? Porque me falaram que eu estou com queda porque está faltando vitamina em mim. Como que eu não vou tomar um polivitamínico? E eu te entendo que se eu não fosse uma profissional da área de tricologia, eu acreditaria que um polivitamínico fosse suprir a minha carência de vitaminas. E que isso fosse resolver a minha queda de cabelo. E talvez você não conheça outro caminho para se tratar. Mas deixa eu te falar o seguinte. Quando você toma um polivitamínico, e nele às vezes tem 10 vitaminas e minerais, 23 vitaminas e minerais, isso pode parecer muito ótimo no primeiro momento, mas você pode não estar consumindo a dose correta de cada vitamina dessa para o seu corpo. E se a dose não for a correta, não vai sobrar vitamina para ir para o seu cabelo e normalizar a queda. Porque funciona assim, ó, com o seu organismo. Tudo que você come, que é nutritivo, é absorvido lá no seu estômago, no seu intestino, cai na sua corrente sanguínea. E aí, em primeiro lugar, o seu corpo ele vai entregar as vitaminas e sais minerais para os seus órgãos vitais. Ou seja, ele vai entregar para o coração, para o fígado, para o pulmão, porque eles precisam funcionar muito bem para você viver. Se sobrar vitaminas e sais minerais, o seu corpo vai entregar então para a raiz do seu cabelo, para ele poder crescer. Mas se você estiver com carência de vitaminas, o seu corpo ele vai poupar, ele não vai entregar para o seu cabelo. Por quê? Porque ao poupar essas vitaminas, ele quer que tenha o suficiente para os seus órgãos vitais funcionarem. E aí o seu cabelo ele começa a cair bruscamente. E por que os fabricantes desses produtos prontos de suplementos polivitamínicos, eles colocam uma dose muito baixinha de vitaminas e minerais? Porque eles têm que cumprir legislações brasileiras, como essa daqui, ó, que permitem eles colocarem uma dose muito pequena para conseguir vender o polivitamínico para todo mundo. O interesse dos fabricantes é isso, é lucrar, é vender para todo mundo. E eu não sei se você sabe, mas esses polivitamínicos não foram fabricados para pessoas com queda de cabelo. Eles foram fabricados pensando em pessoas saudáveis, pessoas que não têm carência de vitaminas e minerais. A própria legislação nos confirma isso. Mas, doutora Paula, tá escrito aqui ó, na tabela nutricional do meu polivitamínico, no verso, que eu comprei a quantidade da vitamina X, que é o equivalente a 100% da minha necessidade diária. E aí? Eu vou trazer como exemplo a tabela nutricional de um polivitamínico que muitas mulheres acabam comprando, mas que não resolve a queda de cabelo. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Está vendo uma coluna onde em cima está escrito porcentagem VD? Isso quer dizer porcentagem de valor diário. Bom, embaixo vem o número 100. Isso quer dizer que ali dentro tem 100% da quantidade que o corpo humano precisa ingerir por dia daquela vitamina. Só que essa quantidade é para pessoas que, teoricamente, elas não estão doentes, elas não estão com deficiência de vitamina, o cabelo dela não está caindo. Então você, que é uma pessoa que pode estar com muita deficiência daquela vitamínica, essa cápsula aí não vai te servir para nada. É perda de tempo, é perda de dinheiro e de cabelo. Principalmente se você é uma mulher que está no climatério, na menopausa, na pós-menopausa. O seu corpo precisa de uma quantidade de vitaminas e minerais muito maior do que tem dentro dessas cápsulas prontas. E eu vou fazer aqui uma analogia para você entender. Imagina que o seu corpo é um carro. O carro, para funcionar, ele não precisa de gasolina. Então imagina que você encheu o tanque no domingo e que você rodou com o carro a semana inteira. Quando chegar no outro domingo, o tanque do seu carro vai estar vazio. E pode ser que você não consiga, na segunda-feira, chegar até o seu trabalho com o carro. Imagina que na segunda, pela manhã, você vai no posto de gasolina e coloca só um pouquinho de gasolina para você conseguir ir trabalhar e voltar. Na terça-feira, você não vai ter gasolina para chegar até o seu trabalho. Aí imagina você passar de novo no posto de gasolina e colocar mais um pouquinho de gasolina para você ir trabalhar e voltar. É mais ou menos isso que acontece quando você usa o polivitamínico.
e tenta resolver a sua queda de cabelo. Dentro da cápsula do polivitamínico tem uma quantidade muito pequena de vitamina e quando você toma ele, pode ser que aquela quantidade vá suprir a necessidade do seu dia. Porém, nunca vai sobrar vitamina para chegar até a raiz do seu cabelo e resolver essa queda de cabelo. Porque assim como o tanque do carro estava bem vazio, as suas reservas de vitaminas no seu corpo elas estão bem vazias. Então, mesmo que esteja descrito na embalagem do seu polivitamínico que ele serve para cabelos, para unhas, ele não vai conseguir recuperar nada disso. Outro ponto. Dentro desses polivitamínicos existe uma mistura muito grande de vitaminas e muitas delas são absorvidas lá no seu intestino quando elas são tomadas com comida. Por exemplo, a vitamina A. Já outras vitaminas são absorvidas lá no seu intestino quando elas são tomadas longe de comida. Por exemplo, a vitamina B. Então aqui vai criar um paradoxo. Se você tomar a cápsula próxima à refeição, muitos componentes dela poderão sair nas suas fezes. E se você tomar a cápsula longe da refeição, muitos outros componentes não vão ser absorvidos e vão sair com as suas fezes. E mais um ponto também, é que ao tomar essas cápsulas, essas gominhas, eles vão até o seu intestino e é lá no intestino que eles vão ser absorvidos para o seu sangue. O problema é que dentro desses suplementos prontos, que você vai encontrar nas farmácias, nas drogarias, ali dentro tem uma série de minerais e de vitaminas que um anula a absorção do outro lá no seu intestino. Então, boa quantidade deles vai sair nas suas fezes. Quer um exemplo? Olha novamente a tabela nutricional. Dentro da cápsula tem o mineral ferro e o mineral zinco. Lá no seu intestino existem alguns receptores, que é como se fosse um sistema de chave e fechadura. Ou seja, o mineral ele tem que entrar nesses receptores e é por meio desses receptores que o mineral ele vai ser absorvido e vai cair na sua corrente sanguínea. O problema é que o mesmo receptor aonde o mineral ferro ele quer se ligar, o zinco também ele quer se ligar. Então, se os dois forem ingeridos juntos, quando chega lá no intestino vai ter uma briga entre eles para serem absorvidos. E com certeza, boa parte da quantidade deles vai sair nas suas fezes, porque não vai conseguir ser absorvido. E aí, dessa forma, você acha que está cuidando da sua queda, mas não está, porque eles estão ali todos misturados. A quantidade de cada um deles é muito pequena e muitos vão sair na sua fezes. Ok, doutora Paula, mas como que eu faço então para conseguir repor as minhas vitaminas e minerais da forma correta? Ah, isso eu vou te mostrar com detalhes, mas na aula 2, que vai ao ar na próxima quarta-feira. Na aula 2 eu vou te apresentar como que através da minha metodologia você recupera o seu cabelo que hoje está fininho, está ralinho e ele volta a ficar grosso, bonito, usando a suplementação nos moldes corretos. E você não pode então deixar de assistir a aula 2 na quarta-feira. Agora vamos para o segundo erro. Ter os seus exames de sangue todos normais. Você vai no laboratório, você coleta o seu sangue, o laboratório faz uma série de análises químicas e te dá um resultado. Provavelmente você acredita que os seus resultados estão todos normais, porque ou você foi um profissional que não sabe interpretar exames com profundidade, porque ler exame de sangue é completamente diferente de interpretar. E ele também não sabe como correlacionar esses resultados com os motivos da sua queda de cabelo. Ou talvez você fez o seu exame de sangue e você mesmo tentou entender os seus resultados. Aí você comparou o valor do seu resultado com o valor de referência, aquele valor que vem escrito no canto direito do seu exame de sangue. Quer um exemplo? Você olha para o valor do seu resultado, da sua ferritina, e vê que ele está dentro do valor de referência. Aí você diz, ou algum profissional vai te dizer, seus resultados estão ótimos, seus exames são excelentes, mas eles não estão. Você não pode se contentar que o resultado do seu exame apenas esteja dentro da faixa de normalidade, ou seja, dentro dessa faixa de valor de referência, que vem descrito no canto direito do papel. Se ele está assim, o seu corpo não necessariamente vai bem. E sabe por que eu digo isso? Porque este valor de referência é estipulado assim pelo laboratório. Presta bem atenção em mim agora. Como que o laboratório ele chega naquele valor de referência? Que é aquela faixa que você encontra logo no lado direito do seu resultado de exame de sangue. Eu vou te mostrar aqui que, na verdade, isso nada mais é do que um dado estatístico. Então, no laboratório, vão muitas pessoas, milhares de pessoas lá
coletar o sangue e fazer o doseamento de qualquer taxa sanguínea. Pode ser ferritina, pode ser vitamina D, pode ser colesterol. Aqui eu vou trazer como exemplo a ferritina. Então, o que o laboratório ele faz? Ele tem um software, então ele tem um banco de dados lá, em que ele computa o resultado de um monte de pessoas. E aí ele simplesmente faz um gráfico que nós chamamos na tricologia e na estatística de curva de Gauss. O que é isso? Ele pega os resultados do exame de sangue de ferritina nas pessoas que fizeram esse exame lá e ele vai computando aqui, ó. Então cada pontinha é como se fosse um resultado, cada pontinha é um resultado. Só que quando ele pega ali milhares de resultados, então ele forma uma curva. Essa curva, que nós chamamos curva de Gauss, ele faz o seguinte, eu vou tirar então as extremidades, que costuma ser de mais ou menos 2,5%, 5% de cada lado, porque quase não acontece isso com as pessoas, e todo mundo que teve esse resultado aqui é considerado então o valor de referência. Aí, o que ele faz? Ele coloca no seu exame que o valor de referência para uma ferritina pode ser de 10 a, quem sabe, 280, 291. Por quê? Porque de todas as pessoas que ele pegou o exame de sangue, deram esse resultado. Mas em nenhum momento eu te falei, mulher, que são pessoas que não têm queda de cabelo, que são pessoas saudáveis, que são pessoas ativas. Aqui entra de tudo. Pessoas doentes, pessoas com queda de cabelo, pessoas sem queda de cabelo. Então, quando a gente fala que esse valor de referência não é o ideal para você ter um resultado, então, do seu exame de sangue, mostrar para você se as suas taxas elas estão boas ou não estão boas, é por conta disso. Porque essa faixa aqui, pode parecer que é saúde, mas não é. Essa faixa aqui que é a considerada o valor de referência. E eles não fazem isso somente com ferritina, não. Eles fazem com tudo. Eles fazem com a sua vitamina D, eles fazem com a sua vitamina B12 e assim sucessivamente. Então aqui eu já te mostrei que olhar para o seu resultado, olhar para o valor de referência, isso não é interpretar bem os seus exames de sangue. E muitas das vezes, diante de uma queda de cabelo, ou você ou um profissional acaba interpretando assim. Olha o seu resultado e vê às vezes que a sua ferritina está 19. 19? Tá bom, então por quê? Tá dentro do valor de referência, mas não está bom mesmo. Ou às vezes a sua ferritina ela está 220. 220 está muito bom, por quê? Tá dentro do valor de referência. Não, ferritina muito baixa causa queda de cabelo, ferritina muito alta também causa queda de cabelo. E você, mulher, não pode se contentar em olhar para o seu exame de sangue ou deixar que algum profissional faça a leitura deles apenas se baseando em um valor de referência. Até porque o valor de referência pode mudar de laboratório para laboratório, como nesses exemplos aqui, Então, olhar para o seu resultado, olhar para o valor de referência, olhar para o seu resultado, olhar para o valor de referência, isso não é suficiente para o seu corpo, para interpretar os seus exames de sangue e saber o que há de errado em você que está fazendo o seu cabelo cair. E quando você tem os exames normais, além de você não tratar o seu corpo da maneira correta e parar a sua queda de cabelo, isso faz você regredir, piorar a sua saúde. E a forma correta que deve interpretar os seus exames de sangue para descobrir o motivo ou os motivos que estão gerando a sua queda de cabelo, você vai aprender comigo lá na aula 2, onde eu vou te apresentar como que através da minha metodologia os seus exames serão interpretados corretamente e você vai se surpreender com o que eu vou te falar na aula 2. Agora vamos falar do terceiro erro que você está cometendo. Acreditar que somente procedimentos injetáveis no seu couro cabeludo ou o uso de algum equipamento é que vai resolver a sua queda de cabelo. Eu já atendi muitas mulheres que acreditam que só se elas fizessem aplicações de substâncias injetáveis no couro cabeludo ou se fizessem algumas sessões com laser, alta frequência, é que elas conseguiriam ter sucesso no tratamento. Inclusive, muitas de vocês mesmas que participaram da pesquisa que eu fiz para te conhecer melhor, me diz que até viu alguma melhora na queda quando vocês faziam sessões, mas depois que parou, o cabelo voltou a cair tudo, voltou a afinar tudo novamente.
E eu não estou aqui para te julgar, porque eu sei que se você acredita nisso, é porque você já viu tantas informações por aí, te bombardeando e falando que só procedimento injetável vai resolver o seu caso, que você passou a acreditar nisso. E eu, como tricologista, posso te afirmar, esses procedimentos são até bons, mas eles sozinhos não tratam a queda de cabelo. Eles são apenas a cereja do bolo, apenas um pequeno complemento. E eu vou te explicar o porquê. Se o seu cabelo está caindo muito ou está afinando muito, tenha certeza de que todos os dias estão acontecendo processos metabólicos no seu corpo que mexem com a raiz do seu cabelo e interrompem o ciclo capilar, bagunçam o ciclo capilar. E agora eu vou te mostrar como acontece as duas principais quedas de cabelo que ocorrem em 95% das mulheres. Essas quedas de cabelo são conhecidas como alopecia androgenética, que também é conhecida como calvície feminina, e o outro tipo de queda de cabelo, onde caem muitos fios, nós chamamos de eflúvio telógeno. E você pode estar tendo uma dessas quedas. Presta atenção em mim, que você vai ver que é um erro você acreditar que somente procedimentos injetáveis é que vão parar com a sua queda de cabelo. Agora eu vou te mostrar, mulher, quais são os dois principais tipos de queda de cabelo que pode estar acontecendo com você, porque eles acometem 95% das mulheres que estão perdendo seus cabelos. Vou começar falando do eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? Um dos marcadores do eflúvio telógeno, um sinal clínico, é quando você passa a mão pelos seus cabelos e caem muitos fios. É você escovar os seus cabelos, vai lavar, você vê no ralo do banheiro muito dos seus fios e você sente que os novos que estão crescendo, às vezes estão crescendo muito fininhos, muito fraquinhos. O eflúvio telógeno, ele traz uma característica muito marcante, que é deixar essas suas laterais aqui, ó, acima da sobrancelha, elas ficam com muitas falhas, você consegue enxergar o seu couro cabeludo, como nessa foto aqui, ó. Então, o eflúvio telógeno nada mais é do que um grande número de fios que estão na fase telógena, que eu vou te mostrar aqui. Então aqui eu fiz um esqueminha do que é o ciclo capilar e as fases de um ciclo capilar. Então todo o cabelo, ele foi feito por Deus para que ele crescesse por alguns anos e depois ele vai parar de crescer e ele vai cair. E um novo fio vai crescer. Então não pense que se você tem 40, 50 anos, é o mesmo cabelo que você tinha quando você tinha 30 anos. Não é. Ou se você tem 30, que é o mesmo que quando você tinha 20. Não é. O fio de cabelo, ele tem essas mudas. Claro que cada um cai num determinado momento, senão você ficaria realmente careca. Mas como que funciona então essas fases do ciclo capilar? Eu desenhei aqui para você um esquema de que esse aqui é o cabelo, e aí o cabelo na fase anágena, na fase catágena e na fase telógena. Na fase anágena é a fase de crescimento do fio e ela dura alguns anos. E se percebe bem que eu deixei aqui um vermelhinho. Esse vermelhinho representa os vasos sanguíneos, porque é através dos vasos sanguíneos que chegam então nutrientes para o seu cabelo, para a raiz do seu cabelo. Aqui, ó, é como se fosse a raiz do seu cabelo. Aqui é a pele, que nós chamamos de epiderme, e o seu cabelo está inserido lá dentro da sua pele, conectado nos vasos sanguíneos, né? Através dos vasos sanguíneos, o seu cabelo ele recebe vitaminas, minerais, carboidratos, gordura, proteína, hormônios, tudo que você consome, que você produz dentro do seu corpo, também chega no seu cabelo. E ele cresce por alguns anos, chega um determinado momento que ele para de crescer, que nós chamamos de catágena. Olha como que ele já se desligou dos vasos sanguíneos. Então aqui ele já não vai sentir mais nada do que está chegando pelos vasos sanguíneos. E ele cai. Quando ele cai, que é a fase telógena, nasce um novo fio de cabelo, ok? Nesse ciclo aqui, ele pode durar cerca de 5 anos, 6 anos. Então ele fica muito mais na fase anágena, algumas semanas na catágena e 2 a 3 meses na telógena. Qual é o problema quando o seu cabelo está caindo demais? Ó, vou de novo representar aqui um fio de cabelo para você, na pele, aqui é a raiz dele, e chegando nutrientes. Então tá chegando os nutrientes pelos vasos sanguíneos aqui. Dentro da raiz do seu cabelo, nós temos muitas células que nós chamamos de células tronco.
São células que elas vão se dividindo e formando a queratina, que é o seu fio de cabelo. Então aqui dentro nós temos muitas células tronco, muitas células. E o que acontece com essas células? Uma célula se transforma em duas em quatro em 8. E só para poder melhorar a sua visão, eu vou puxar aqui, ó, como se fosse uma célula tronco. A célula, ela é redondinha, ela tem um citoplasma e tem um núcleo dela. E dentro do núcleo nós temos DNA. Lembra o DNA que vem lá da mãe e do pai? Tá aqui. E aqui ela tem muitas proteínas. Em especial, nós temos a proteína chamada ferritina, que eu já vou falar sobre ela com você, tá? Vou deixar escrito aqui, ó, ferritina. Então, para o seu cabelo ele crescer, fase anágena, o que acontece? Uma célula, ela se transforma em duas, que se transforma depois em mais duas, e assim sucessivamente. A essa transformação que acontece nas células, de uma se transformar em duas em quatro em 8, nós chamamos de mitose. É só um termo que a gente utiliza na tricologia, tá? Então isso aqui nós chamamos de mitose. E isso é benéfico para o seu cabelo, então ele crescer. Mas para a célula ela sofrer essa mitose, que é uma se transformar em duas em 4, o seu cabelo ir crescendo, antes dela se dividir em duas, ela cresce o tamanho dela, ela duplica o DNA dela. Então eu vou fazer aqui em cima, ó. Essa aqui é uma célula da sua raiz, do seu cabelo, tá com DNA. Antes dela, então, se dividir, ela aumenta o volume dela. E aí, no núcleo, deixa eu colocar o núcleo mais central para poder facilitar o seu entendimento. No núcleo, acontece, então, a duplicação de DNA. O DNA se duplica, aí a célula, o que ela faz? Ela vai e se divide em duas. Ela estava grandona, então ela se divide em duas. Só que é o seguinte, para essa célula, ela duplicar o DNA, ela precisa de muitas vitaminas, inclusive, principalmente, vitamina B12, ácido fólico, que nós chamamos de vitamina B9, e vitamina B6. Então, quando há deficiências dessas vitaminas dentro de você, a célula, ela pode até crescer, só que ela não consegue duplicar o DNA. E se ela não consegue duplicar o DNA, ela então não vai conseguir formar a mitose. E aí o seu cabelo, ele não consegue então continuar crescendo. Se ele não consegue continuar crescendo, o seu corpo entende que está na hora então desse fio ser expulso. E aí um monte de fio pode sair da fase anágena e ir para a fase telógena e cair tudo junto. Isso caracteriza um eflúvio telógeno. Outro ponto também, para essa célula se dividir, ela precisa de muita energia. E essa energia advém de uma molécula que nós chamamos de ATP. Mas para formar esse ATP, a gente precisa de um mineral que é imprescindível no seu corpo, que é o ferro. Então nós precisamos de muito ferro aqui, ó, para dividir a sua célula em duas, para o seu cabelo continuar crescendo. E aonde nós temos ferro? Nós temos ferro aqui, ó, dentro da sua célula, no formato de ferritina. Ferritina nada mais é do que uma proteína, aonde tem lá vários minerais do ferro estocado aqui. Por que está estocado dentro da raiz do seu fio de cabelo? Porque a raiz do seu cabelo, ela cresce muito rápido. Só para você ter uma noção do quanto que cresce rapidamente as células do folículo piloso, lembra que quando uma pessoa ela passa por um procedimento de quimioterapia, dependendo do medicamento que ela utiliza, o que vai acontecer com ela é que dentro de poucos dias o cabelo vai cair? Sabe por que o cabelo cai? Porque o quimioterápico, lá, o medicamento, ele reconhece que uma célula é cancerosa porque ela está se dividindo muito rápido. Então, quando ele entra no corpo da pessoa, modo simples para te explicar, tá? Ele identifica que aquelas células que estão se dividindo muito rápido é uma célula cancerosa. E aí, quando ele chega através dos vasos sanguíneos lá na raiz do cabelo da pessoa que está recebendo esse medicamento,
ele acaba identificando que o cabelo também é uma célula cancerosa. Por quê? Porque ela se divide muito rápido. Então aqui eu já provei para você que realmente a divisão, a mitose aqui é muito intensa. Se nós temos uma mitose muito intensa, nós precisamos de muito ferro. E esse ferro, quando está baixo no nosso organismo, não adianta a gente vir só com umas aplicações. A gente precisa repor esse ferro para chegar todos os dias pelos seus vasos sanguíneos, para o seu cabelo ele não passar da fase anágena e ir direto para a telóide, para ele se manter crescendo bonito. Outra vitamina também muito importante para todo esse metabolismo aqui, ó, é a vitamina D. Já ouviu falar da vitamina D? A vitamina D, ela é um excelente, a gente nem considera ela mais uma vitamina, ela é considerada um hormônio esteroide. Por quê? Porque ela é imunomoduladora, ela tira a inflamação ao redor do fio de cabelo, que no eflúvio telóide nós temos muita inflamação. Ela auxilia no processo de mitose e se ela estiver em baixa quantidade dentro de você, o seu cabelo ele sai da fase anágena, muitos fios, e vai para a fase telóide. Então agora eu expliquei para você o que é, o porquê do eflúvio telóide. E todos os dias o seu cabelo ele vai necessitar dessas vitaminas e de outras mais para esse fluxo de mitose acontecer coordenadamente. Se não for entregue para o seu cabelo através dos vasos sanguíneos, uma boa quantidade de vitaminas, isso aqui é interrompido e o seu cabelo então cai muito e você começa a ter as falhas aqui, principalmente nessa região. Quer dizer que só cai cabelo aqui? Não, tá caindo cabelo em toda a sua cabeça, mas aqui a gente consegue ver com mais proeminência. Agora eu vou te explicar o que é a alopécia androgenética. O que caracteriza uma alopécia androgenética? A alopécia androgenética, ou também calvície feminina, ela se dá no couro cabeludo das mulheres, principalmente nessa região mediana aqui, ó. Então, se você parte o seu cabelo e você sente que você consegue enxergar com facilidade o seu couro cabeludo, isso é um indicativo de alopécia androgenética. A alopécia androgenética, diferente do eflúvio telógico que eu acabei de te mostrar, ela não tem uma queda de cabelo muito intensa. O que acontece é que o cabelo ele vai caindo aos poucos, não vai crescendo novos fios, como eu te mostrei aqui, ó, fase anágena de crescimento, paralisa na catágena, telógena ele cai e aqui ele começa a crescer de novo. Na alopécia androgenética, esse novo crescimento de novo fio pode não acontecer. Ou quando acontece, ele cresce muito fininho. E aí o próximo que quando ele cair, o próximo que for crescer, já não cresce mais. Então isso vai causando uma clareira aqui em você. Inclusive eu vou deixar aqui uma escala que nós chamamos de escala de Ludwig. Ludwig é um pesquisador em que ele classificou a alopécia androgenética em alguns graus. Então a alopécia androgenética ou calvície feminina, ela é crônica, ou seja, ela tem que ser controlada. Uma vez que a mulher ela desenvolveu a alopécia androgenética, tem como a gente reverter o quadro, fazer com que os fios que estavam finos, eles voltem a engrossar? Tem. Tem como fazer com que os fios que caíram, eles possivelmente voltem a crescer? Até tem. Só que a gente tem que entender, você tem que entender, mulher, que uma alopécia androgenética, ela é um tratamento contínuo, porque senão, às vezes você está no grau 1, que nem dessa figura aqui, e de repente, com o passar dos anos, ou dos meses, você passa para o grau 2, para o grau 3, para o grau 4. Então, se nada for feito, a tendência é cada vez mais essa sua linha mediana, ela só ir crescendo. E isso acomete principalmente mulheres que estão no climatério, na menopausa, na pós-menopausa, por conta das variações hormonais, que eu vou te falar agora. Outro ponto também, todas as mulheres vão desenvolver alopecia androgenética? Não, você precisa de uma predisposição genética lá no seu DNA para você desenvolver. Mas caso você já começou a desenvolver, vê que o seu cabelo está muito ralinho, muito fininho, o cabelo parece que não cresce mais e você consegue visualizar ainda mais o seu couro cabeludo, isso é um forte indicativo de que você tem alopecia androgenética. Agora eu vou te mostrar o porquê dessa alopécia e por que fazer sessões de injetáveis não vai ser o suficiente para poder a gente conter essa alopécia em você. De novo, vou fazer aqui um esqueminha do folículo piloso.
virar aqui, ó. E aí, no folículo piloso, o que nós temos? Nós temos as células tronco, que eu já falei para você lá no eflúvio telógeno. E nós temos também a irrigação, não é? A irrigação dos vasos sanguíneos. E o que chega por esses vasos sanguíneos? Vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, tudo que você está comendo, inclusive hormônios. É aí que você vai se perguntar, Paula, será que a testosterona faz mal para o meu cabelo? Depende. Por quê? A testosterona, ela cumpre o seu papel no cabelo. Mas as mulheres com alopecia androgenética, o cumprimento do papel dela é um pouco diferente. Então, eu vou colocar aqui testosterona, porque é em cima dela que nós vamos falar da alopecia androgenética. Lá na raiz do seu fio, nós temos as células tronco, como eu te mostrei no eflúvio telógeno. Vou puxar aqui, ó. Essa célula tronco, ela tem então um núcleo com DNA e é através desse DNA que as células tronco, elas vão então produzindo proteínas que podem ser enzimas. Então, dentro da sua célula, lá na raiz do seu cabelo, nós temos então aqui dentro, ó, além da ferritina que eu já te falei, nós temos umas enzimas que nós chamamos de aromatase e também nós chamamos de 5-alfa redutase. O que essas enzimas elas fazem? Essas enzimas, elas metabolizam a testosterona dentro da célula do seu cabelo. Então, quando a testosterona ela chega pelos seus vasos sanguíneos, ela entra diretamente na célula. Ela entra aqui, ó. E aí, quando ela entra aqui, ou ela vai se ligar à aromatase, ou ela vai se ligar a... Deixa eu melhorar esse 5 aqui, gente. A 5-alfa redutase. Só que é o seguinte, quando a aromatase ela está ativa, a 5-alfa redutase fica inativa. Quando a 5-alfa redutase entra em ação, a aromatase ela para de agir. Por quê? Porque ambas vão metabolizar a testosterona. Então, quando uma está funcionando, a outra não. Normalmente, no nosso cabelo, por anos, para ele poder crescer, quando a testosterona ela entra na célula lá da raiz do seu cabelo, ela se encontra com a aromatase e a aromatase transforma a testosterona em estradiol. Estradiol é um hormônio que eu chamo de amigo do cabelo. Por quê? O estradiol, inclusive, ele é muito produzido quando as mulheres estão grávidas, por isso que as mulheres ficam com o cabelo muito bonito, né? Lembrou aí de quando você ficou grávida e ficou com o cabelo muito bonito. O estradiol, ele vai lá no núcleo da célula e produz um monte de fatores de crescimento. E aí produz fatores de crescimento, então as células elas só vão dividindo, fazendo aquela mitose que eu já te mostrei, ok? Só que chega um determinado período que nesse fio de cabelo aqui, depois de uns 4, 5 anos, a aromatase ela entra em inatividade e começa a 5-alfa redutase então a entrar em ação. Aí a testosterona, deixa eu fechar aqui, ó. A testosterona que entrou na sua célula, ela vai se ligar agora a quem? A 5-alfa redutase, transformando em um hormônio que nós chamamos de DHT. Eu vou colocar esse DHT de vermelho, porque ele é um hormônio ruim. Esse DHT, que nós também chamamos de dihidrotestosterona, mas aqui eu vou simplificar, ele vai lá no núcleo da célula e ele começa a produzir um monte de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias faz com que o fio de cabelo ele passe da fase anágena para a fase telógena. E aí o cabelo vai cair. Quando o cabelo cai, naturalmente, a 5-alfa redutase, ela diminui a sua ação, volta então a ação aromatase. E aí a gente vai ter o quê? A aromatase transformando testosterona em estradiol, que vai lá no núcleo, forma um monte de fatores de crescimento, seu cabelo volta então a nascer. Esse é o ciclo natural. O problema é que na alopecia androgenética, por conta de um polimorfismo, ou seja, por conta de alguma variação aqui no seu DNA, a mulher produz muito mais dentro da célula dela 5-alfa redutase e muito menos aromatase.
Então, quando a testosterona ela chega na sua célula lá da raiz, ela vai se ligar a quem? 5-alfa-redutase. O que 5-alfa-redutase faz? Transforma a testo em DHT. O que o DHT faz? Começa a produzir um monte de substâncias inflamatórias. O que essas substâncias inflamatórias faz? Faz o seu cabelo cair. Então cai um fio, cai 2, cai 3. Eles já iriam cair, só que eles caem, eles não conseguem crescer novamente. E isso vai causando então uma clareira, umas falhas no seu couro cabeludo. Só que você não percebe com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, não. Você vai perceber isso depois de alguns anos que a 5-alfa-redutase dentro de você já está agindo todos os dias, todos os dias. Tanto é que as mulheres, quando elas me procuram, elas sempre falam assim, eu nem sei quando é que eu comecei com essa alopecia, eu só sei que quando eu vi no meu espelho, já estava esse buraco aqui na minha cabeça. É porque ela é silenciosa. Mas o que você tem que entender é que todos os dias, a testosterona que já está presente no seu corpo, ela vai no seu couro cabeludo, ela entra na célula da sua raiz, se encontra com a 5-alfa-redutase, se transforma em DHT e todos os dias impede, então, o crescimento do seu cabelo, principalmente aqui nessa região mediana do seu couro cabeludo. Percebeu que nos 2 tipos de queda de cabelo que eu te mostrei, todos os dias a raiz do seu cabelo é atacada? Ou que faltam nutrientes para ela todos os dias? Então, quando você faz a aplicação de injetáveis ou uso de equipamentos de forma pontual, talvez uma vez no mês, ou no máximo, quem sabe, às vezes você consegue pagar pelas sessões, uma vez na semana. Naquele dia da aplicação, as substâncias, a atuação do equipamento vai ser favorável para o seu ciclo capilar normalizar. Porém, e nos outros dias? Como é que fica? Lembra, eu acabei de mencionar que todos os dias algum processo metabólico está combatendo o seu ciclo capilar. E é isso que faz o seu cabelo afinar, cair. O que está de errado no seu corpo vai novamente atacar a raiz do seu cabelo já no outro dia. E você não vai ter como proteger o crescimento do seu cabelo. E convenhamos, se você só quisesse investir em sessões de tratamento capilar, o seu tratamento ficaria extremamente caro, oneroso e provavelmente você não iria poder parar de fazer as sessões para sempre. E ao mesmo tempo, elas não cuidariam do seu corpo. E é o que eu sempre falo e afirmo. Cabelo é marcador de saúde. Se o seu cabelo está caindo muito, está afinando muito, é o seu corpo te sinalizando de que ele não vai bem. Então, aplicações pontuais de vitaminas, minerais, minoxidil no seu couro cabeludo não trata o que há de errado no seu corpo. Seja a falta de vitaminas, seja o excesso de marcadores inflamatórios, seja um sistema imunológico muito estimulado. E eu, como uma especialista na área capilar, preciso te alertar que a sua preocupação tem que ir além de ver melhora no seu cabelo. É saber o que vai de errado na sua saúde e cuidar do seu corpo como um todo. E se você acha que só os injetáveis no seu couro cabeludo vai resolver a sua queda de cabelo, não vai. Sabe por quê? Mais um ponto. Sabe os procedimentos injetáveis no couro cabeludo, seja microagulhamento, MMP, mesoterapia, enfim. A finalidade deles é fazer um drug delivery. O que é drug delivery, doutora Paula? É entregar substâncias químicas lá na sua pele para alcançar a raiz do seu cabelo. Isso é bom? É muito bom. Mas isso resolve uma queda de cabelo? Não, não resolve. Primeiro, eu já te falei, no dia do procedimento a entrega da substância boa vai ser realizada ali no seu couro cabeludo e já no outro dia não terá entrega nenhuma. Segundo, as vitaminas, os minerais, as substâncias que forem injetadas ali na pele da sua cabeça não vão cair na corrente sanguínea, ou seja, não vai suprir a demanda do seu corpo que está necessitado por vitaminas e minerais. E você precisa cuidar do seu corpo como um todo para ter mais saúde e preparar a sua queda de cabelo. Então, acreditar que somente sessões de substâncias injetáveis ou uso de equipamentos é o que tratará o seu cabelo e vai trazer ele de volta é um erro. Então, o que eu devo fazer para ter um cabelo de volta, doutora Paula? Você deve estar aí se perguntando. E é isso que eu vou te mostrar lá na aula 2, cujo tema é os 3 segredos de um tratamento capilar eficaz. Você não pode perder a aula 2, porque você vai descobrir segredos para ter o seu cabelo de volta que não te contaram em lugar nenhum, só aqui nesse evento. Na aula 2 eu vou abrir para você a minha metodologia que agiliza você ter os seus cabelos de volta, bonito, brilhosos, com volume. E eu quero ainda te provar que até mesmo de dentro da sua casa você pode ter de volta os seus cabelos. Isso seria muito bom, né, mulher? Então, não perca a próxima aula que vai vir ao ar na quarta-feira às 8 horas da manhã.
Agora eu vou fazer uma revisão da aula que você teve aqui comigo hoje. Você aprendeu aqui comigo que existe uma metodologia para você, mulher, ter de volta os seus cabelos e se sentir mais confiante. Conheceu a minha história profissional e o porquê que eu cuido de cada paciente com tanto carinho e apreço, porque eu sei o que é perder muito cabelo. Você aprendeu os 3 erros que não te revelam sobre a queda capilar e a forma de você tratá-la, que é tomar polivitamínicos para corrigir sua deficiência de vitaminas, interpretação errada dos seus exames de sangue e acreditar que seus cabelos só vão parar de cair ou afinar somente se você fizer procedimentos injetados ou usar algum equipamento diretamente no seu couro cabeludo. Eu te mostrei algo que em lugar nenhum iriam te falar, mulher. Você conheceu aqui dentro. E olha, eu quero te dar mais um presente. Eu vou enviar para o seu e-mail um material riquíssimo em formato de PDF, descrevendo uma maneira bem simples, prática para você cuidar dos seus cabelos e evitar que eles quebrem. Nesse PDF eu vou te contar algo que eu só conto para as minhas pacientes. Mas para honrar sua presença aqui comigo nesse evento, eu quero te dar mais essa informação gratuitamente. Para abrir esse PDF, você vai precisar digitar uma senha. E a senha é #quero meu cabelo de volta. Assim, tudo juntinho com letra minúscula. Te garanto que você vai gostar muito desse presente. E mais, se você, mulher, quiser concorrer para ganhar um shampoo detox, que é um shampoo que eu sempre recomendo para as minhas pacientes, não é vendido na internet. Eu tenho aqui na minha clínica um shampoo que promove uma esfoliação perfeita no seu couro cabeludo, porque ele tem semente de damasco, biomassa de café, e além disso ele auxilia muito a controlar qualquer descamação no seu couro cabeludo, porque ele promove uma renovação celular, porque ele também tem extrato de ginseng e de chá verde. Se você quiser concorrer para ganhar uma unidade dele aí na sua casa, você não vai pagar frete nem nada, você vai fazer o seguinte: você tem que assistir as 3 aulas da semana Quero Meu Cabelo de Volta, e no dia que cada aula vier ao ar, eu farei um post no meu Instagram e você tem que ir lá no post e comentar o que você achou da aula. Por exemplo, hoje mesmo eu já coloquei esse post aqui, ó, no meu Instagram, com esta capa. Vai lá nos comentários dele e deixa a sua opinião sobre o que você achou dessa aula. A mulher que mais interagir com os 3 posts e deixar os comentários mais lindos vai ganhar esse shampoo especial na sua casa. Ficamos por aqui nessa aula, mulher. Mas isso é somente um pedacinho desse evento. Não vou te entregar só isso. Tem muita coisa boa para você. E já na próxima aula eu vou te mostrar os 3 segredos de um tratamento capilar eficaz. Serão orientações assertivas, práticas de fácil execução. É por isso que, se eu fosse você, eu não perderia o nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, porque ele será a melhor aula da semana. É ali que a sua vida começa a se transformar. E eu sei que você se inscreveu nesse evento para ter mudança positiva no seu cabelo. Agora fala pra mim, o que mais te impactou nessa aula? O que eu falei aqui nessa aula que foi uma novidade para você? Escreve aqui embaixo para mim. Se você teve alguma dúvida sobre a aula, também coloca aqui. Eu vou te responder e tentar te ajudar genuinamente. Então não se acanhe, participe. Tem um campo de dúvidas aqui embaixo, eu quero te ouvir. Esse é o momento da gente interagir, da gente conversar, de estreitar a nossa relação. E a sua dúvida, o seu comentário, com certeza vai ajudar outras mulheres. E eu te aguardo no nosso segundo encontro, que vai ser quarta-feira. Grande abraço e até lá!